Olá, controller. Vamos aqui a mais um vídeo tutorial de uma das ferramentas que a gente está elaborando aqui no Controlaria para ajudar na gestão de empresas em geral e de startups em particular, como este é o caso. Este caso aqui se aplica para qualquer tipo de empresa que acaba hoje tendo essa discussão sobre contratação no modelo PJ ou CLT, mas especialmente no caso de startups, a gente está elaborando esse projeto, elaborando esse material visando a planejamento de custos de pessoal e de headcount na startup ao longo de todo o seu ciclo de vida, nos vários momentos de captação, considerando diferentes cenários de contratações, cenários de crescimento e as expectativas ali no desenvolvimento do negócio. Então, esse material aqui tem um viés um pouquinho maior para startups. Este tutorial, ele é específico para uma primeira parte, um pedaço desse material que a gente está elaborando de uma forma mais ampla, que é no comparativo de custos em contratos PJ versus contratos CLT. Tá? É um primeiro pedaço desse projeto mais elaborado que a gente está disponibilizando para vocês, certo? Vamos começar com esse tutorial dessa planilha, a planilha para dar um embasamento, fazer algumas análises, permitir ali um olhar sobre os valores envolvidos, tanto valores em relação à empresa, na visão da empresa, o quanto que custa para a empresa total de gastos ao ano, além da média mensal, pela contratação de pessoas num contrato ou no outro contrato, num modelo ou no outro, certo? De acordo com diversos parâmetros, mas também com a visão da colaboradora ou do colaborador, assim, quanto que ela ou ele estão recebendo em termos de valores líquidos, né? Quanto daquele total de gasto que está sendo percebido efetivamente pela pessoa, tá? Então, nós vamos para a planilha, dar uma olhada geral, é um tutorial, então a gente não vai entrar em detalhes conceituais, vamos elaborar essencialmente o conteúdo, essencialmente para olhar a planilha e ver como é que ela deve ser manejada e como é que as informações nela devem ser analisadas, ok? Bom, na primeira página da apresentação, a gente tem ali um descritivo geral do conteúdo, certo? Não vou passar por esses pontos todos, vale a pena dar uma olhada, algumas instruções. A instrução, talvez fundamental, né, ainda que bastante básica, é que as células pintadas de verde, que são as células que estão disponíveis para serem alteradas, né, para se alterar algum parâmetro, para daí os valores serem calculados, tá certo? Tem uma questão ali sobre a habilitação do conteúdo dinâmico, né, por conta de macros que a gente utiliza, que a gente precisa utilizar. Não é obrigatório, se não quiser habilitar a macro, não precisa. Isso vai prejudicar, vai impedir o funcionamento de uma funcionalidade, eu vou falar já qual é, mas quase totalidade da planilha, dos cálculos, não depende dessa macro, então não precisa habilitar se não quiser, tá certo? E relacionado ainda à questão das macros, às vezes ele não consegue chegar no número corretamente, a célula fica pintada de vermelho, basta tentar de novo, colocar números diferentes, tá? Vou mostrar também isso no detalhe quando a gente chegar no ponto, certo? Vamos logo ao que interessa, que é a análise em si do comparativo PJ-CLT. Tá? A planilha ela apresenta 4 colunas, basicamente, que fazem a mesma coisa. É só para ficar mais fácil para fazer cálculos comparativos. Então, eu quero contratar uma mesma pessoa, um mesmo analista, um mesmo profissional com uma remuneração de 3.500, no perfil, que eu vou explicar o que é o perfil padrão, o perfil diferenciado, ambos sendo tributados, se forem contratados com PJ, eles são um PJ do tipo MEI, tá certo? Então, é mais fácil fazer essa análise comparativa tendo as diferentes colunas aqui. E tem mais duas, tem uma outra aqui, uma remuneração de 10 mil, uma outra de 15 mil. A gente pode simplesmente mexer e alterar isso aqui livremente e os cálculos são elaborados. Então, eu quero comparar 3.000 em vez de 3.500, ele já refez os cálculos, tá certo? Colocar 3.000 aqui também. Eu quero comparar 3 com 4, tá certo? Com 4.500, com 5.000. Quero saber qual a diferença de custos, de valores para cada um deles, com todos no perfil padrão, para ficar mais próximos, mais parecidos um com o outro, tá? E todos esses valores aí, se eles forem PJ, eles vão estar dentro do limite do MEI mensal, então
colocá-los todos como MEI, certo? E aí, pronto, eu tenho 4 colunas, 4 cálculos diferenciados, tá? Nesse resumo dos resultados, o que ele está trazendo para mim? Ele está trazendo o gasto total anual no contrato PJ e no contrato CLT. Então, começando pela visão da empresa. Então, eu vou dar mais atenção, assim, em termos de ilustração na primeira coluna, mas o mesmo raciocínio se aplica às outras 3, tá? Então, aqui, na visão da empresa, contrato PJ, nesse valor de R$3.000, uma remuneração base mensal de R$3.000, se ele for contratado como PJ, a empresa vai ter um custo total de 52.670 ou uma média de 4.389, tá certo? Basicamente dividindo esse total por 12, tá? Isso aqui é 1,46 vezes maior do que o 3.000 da remuneração base mensal. O 4.389 é 1,46 vezes maior do que os R$3.000 da remuneração base. Se essa pessoa com a mesma remuneração base tivesse sido contratada no contrato CLT, o gasto total da empresa com essa pessoa anualmente seria de 69 mil, tá certo? E esse 69.108, né, é 1,31 vezes maior do que se fosse no contrato PJ, ou seja, o contrato CLT, neste caso, para a empresa, custou 31% a mais, tá? Nesse caso aqui, a média mensal seria 5.700, que é 1,92 vezes maior do que os 3.000, ou seja, a mesma pessoa, a mesma remuneração de 3.000, o custo médio mensal ficou quase 2 vezes maior, né? Bom, isso na visão da empresa. Na visão do colaborador, quanto que essa pessoa vai perceber de remuneração líquida, tá? O total líquido mensal, se ele tiver recebido pelo contrato com o contrato de PJ, vai ser 3.629, tá? Então, da remuneração base de 3.000, ele vai receber 3.689, tá? Em termos mensais. Em termos ampliados anuais, isso dá 43 mil, o que significa 82, quase 83% do gasto total da empresa, certo? Então, a empresa, nesse contrato, tem um gasto total de 52.670, como a gente viu aqui em cima, mas 82,7%, quase 83% só que está indo para o colaborador, que ele está percebendo como remuneração líquida. Isso no contrato PJ. Se fosse um contrato CLT, ele teria um total líquido mensal de 3.390, tá? Isso é 0,93 vezes em relação ao total líquido do contrato PJ, ou seja, se ele for contratado nessa remuneração de 3.000 no contrato CLT, ele tem uma perda de 7%, né? Menos 7%, 0,93 em comparação ao contrato PJ, tá? E aí ele vai estar percebendo só 68,6% por cento do total de gasto, ou seja, dos 69.108 que a empresa gasta anualmente com essa pessoa, apenas 47.377 ou 68,6% que vai para esse colaborador, tá? Bom, essas análises, ela vem dos cálculos, são detalhados aqui na página cálculos, tá certo? Então, eu não vou entrar no detalhe, porque tem uma questão aqui mais conceitual, mas dá para você analisar de que forma que esses cálculos foram realizados, né? Então tem aqui, ó, remuneração base anual, isso no contrato PJ, depois mais para baixo está o contrato CLT, que a visão da empresa, ó, o total de gasto anual, outros custos, né, custos adjacentes, benefícios, infraestrutura, soma aqui o gasto total anual, divide por 12 para ter a média mensal, soma aqui valores que têm uma ocorrência única, né, só ocorre quando a pessoa é contratada, quando ela entra na empresa, então está adicionado aqui embaixo. Tal. Logo em seguida vem a visão do colaborador, tá? Então daquela remuneração mensal, ele tem um desconto ali, como ele é MEI, de R$ 71 mensalmente, mais os benefícios, gera o total líquido de 3.629, em termos anuais aqui dá 43.548. Isso no contrato PJ. Se fosse o contrato CLT, raciocínio parecido, ainda que adicionam outros elementos de cálculo, né? Remuneração base, aqui já tem férias, abono de férias, 13º, etc. FGTS, INSS, outros custos, né? Custos adjacentes, benefícios, infraestrutura, e aí chega aqui no gasto total, na média mensal, soma o gasto adicional pontual de ocorrência única, tá? E aqui a visão do colaborador dos 3.000, tem desconto de INSS, tem desconto de imposto de renda, tem um adicional aqui de benefícios, e aí chega no valor líquido que ele recebe mensalmente.
Aqui tem o FGTS mensal, então a gente gera esse total ampliado mensal. O FGTS, ele recebe, mas não tem direito a usar, né? Tem regras para poder utilizar esse FGTS. Por isso que a gente separou aqui num líquido mensal, que é o dinheiro que ele vê, que cai na conta, efetivamente, mas a gente calculou aqui um total ampliado mensal, porque soma um valor que ele não tem acesso no primeiro momento, ainda que ele vai ter acesso algum dia, de alguma forma, certo? É um dinheiro que está guardado ali numa aplicação, ainda que com regras, né, estritas, né? Mas é um dinheiro que pertence à pessoa, de qualquer forma. Então, está aqui nesse total ampliado mensal. E aí, a gente junta aí outros elementos e chega no total ampliado anual, tá? Então vale a pena dar uma olhada nesse detalhamento dos cálculos também. Bom, eu falei alguns elementos aqui dos cálculos que eu não tinha passado ainda. Eles estão aqui nos parâmetros gerais, tá? Nos parâmetros gerais, a gente tem a possibilidade de definir vários parâmetros que afetam todos esses cálculos que eu apresentei até agora, são afetados por esses parâmetros aqui, tá? Eu vou mostrar alguns detalhes aqui na primeira linha, porque depois elas se repetem nas outras linhas, aí eu olho uma por uma, tá? Para cada uma das linhas que a gente está aqui, veja que tem o primeiro grupo de contrato PJ e contrato CLT, então as mesmas configurações aqui, tipo de cálculo, perfil, periodicidade, valor ou porcentagem, tem para cada uma das linhas, para cada um dos itens de custos, né, de parâmetros, tanto para contrato PJ quanto para contrato CLT. Então, para cada um deles, a gente vai falar o quê? Tipo de cálculo. Não se aplica se não tem, né? Se é um cálculo por valor fixo ou com remuneração do valor base, da remuneração base. Então, se a gente colocar valor fixo aqui do lado, nós vamos colocar um valor fixo, né? Sei lá, chutando um valor qualquer aqui, porque não se aplica ao item que eu estou exemplificando. Se eu colocar um percentual, aí eu tenho que colocar aqui um percentual, sei lá, 1,5%, uma coisa assim. 5%. Certo? Não é o caso, só para ilustrar a diferença de um caso e de outro, né? Perfil, a gente basicamente separou grosseiramente, imaginou dois perfis de profissionais, tá? Que a gente chamou de diferenciado versus todo mundo, tá? Então, deixa eu voltar aqui rapidamente na análise PJ-CLT. Quando a gente põe aqui, ó, perfil padrão versus diferenciado, tem a ver com isso. O diferenciado é porque eu quero criar, naqueles parâmetros gerais, alguns parâmetros diferenciados, ou seja, parâmetros que só para algumas pessoas. Esse diferenciado pode significar qualquer coisa, pode significar profissionais com uma remuneração maior, que vão ter acesso a alguns benefícios que os outros não têm, ou o contrário, pessoas com uma remuneração menor, mas que vão ter alguns benefícios que os outros não têm, enfim, alguma situação diferente. O significado aqui importa pouco, o que importa é simplesmente diferenciar um perfil de outro perfil, tá? Então, cada um dos itens, vamos dizer se ele se aplica para todo mundo ou se ele se aplica só para o que a gente chama de diferenciado, seja lá o que isso signifique no seu caso especificamente, tá? E a periodicidade desse item aí de custo, tá? Se é único, tá? Ele acontece uma única vez quando a pessoa é contratada. O único aqui é relacionado ao momento da contratação. Ele acontece uma única vez quando a pessoa é contratada. Ou ele acontece a cada evento. Evento aqui é mês, tá certo? Então, ele ocorre todos os meses, né, periodicamente, ao longo do contrato dessa pessoa. Ou ele acontece anualmente, uma única vez por ano, tá? Então, ele tem uma característica ali anual, tá? Bom, então, esses 4 itens, esses 4 parâmetros são configurados para cada uma das linhas, para cada um dos itens aqui de custos, diferenciando o contrato PJ e contrato CLT. Então, por exemplo, a primeira linha aqui, emissão de holerite e custo operacional, eu estou dizendo que no contrato PJ não tem um custo operacional específico, não tem um item de custo. Mas no caso de CLT, normalmente a consultoria, a assessoria contábil, né, a contabilidade que faz a folha de pagamentos para a empresa, normalmente, quando é externo, quando é contratado, né, uma contabilidade externa, que também faz a folha, ou mesmo que seja uma empresa especializada em fazer folha, tem empresas que fazem só isso, né, ela cobra lá um valor específico por pessoa por mês, certo? Então, é o caso aqui, por exemplo, valor fixo, tá? Ele é um valor, não é percentual, não é proporcional em relação à remuneração da pessoa, é um valor específico, seja qual for o valor do salário, se aplica para todo mundo que seja CLT, tá certo? Ele ocorre a cada evento e tem um valor que é de 3,50. Varia, a contabilidade vai cobrar 3, vai cobrar 4, 4,50, enfim, você vai colocar um valor aqui que faça sentido no seu caso, tá?
Segunda linha, transferência bancária. Muitas vezes o contrato PJ eu tenho que pagar via TED ou via DOC. Então, no meu banco lá me custa lá R$10. Se tem R$10, tem que olhar caso a caso. Tem muita empresa que hoje está pagando via Pix, que está tendo custo zero. Então, vem aqui, zero esse item, certo? Mas se vier pagando via TED, o banco lá cobra um valor específico de TED, unitário e tal, então você coloca aqui. Quando é pagamento de salário, se a empresa utilizar a conta salário, o custo já é menor, por volta dos seus R$3, R$4, que é o que a gente colocou aqui. Então, são itens de valor fixo, se aplica para todo mundo, periodicidade por evento, R$10 se for PJ, e fixo para todos por evento, R$3 se for CLT. E assim por diante, não vou ficar olhando um por um, porque isso aqui tem que ser, cada um tem que olhar de acordo com as características, né, na sua empresa, como é que, se aquele item de custo, se aquele item de benefício, seja o que for, se aplica ou não para quem na sua empresa, tá? Então, aqui um valor de recrutamento e seleção, você tem algum custo, né, quando você vai contratar uma pessoa. Depois a gente entra aqui no grupo de benefícios, né? Vale refeição e alimentação, vale transporte, plano ou seguro de saúde, seguro de vida, algum valor de ação de final de ano, né? Algum tipo de bônus, não exatamente de bônus no sentido de remuneração direta, né? Um presente, todo ano a gente compra uma cesta de Natal que custa ali, sei lá, tem um valor aqui, R$300 por funcionário, tá certo? Então não é uma remuneração que vai cair no bolso da pessoa, mas tem um custo específico, né? Cada cesta ali custa lá X reais, né? E aqui sim, uma bonificação, né? Seja proporcional ao salário ou um valor fixo, etc. Depois, infraestrutura e engajamento. Às vezes, equipamentos são alugados, né, para cada um dos colaboradores, então tem um custo lá específico. Claro que pode variar, tem pessoal de tecnologia tem um computador mais caro, o administrativo um computador mais barato, tira lá uma média, tá certo? O valor exato aqui, ele faz pouca diferença, desde que você trabalhe com um valor que represente bem o conjunto do que você está analisando, né? Custos com licença de sistemas, né? Cada novo colaborador tem lá contratar uma nova licença do Office, uma nova licença do Slack, uma nova licença do aplicativo X, aplicativo Y, assim por diante, faz uma conta lá mais ou menos e põe aqui o valor, né? Não é exato, mas dá para ser bastante, né, fazer uma aproximação bem razoável desse custo mensal por colaborador, né? Alguma ajuda de custo, quando houver, tá? Custos com capacitação e desenvolvimento também não é valorizado, mas uma estimativa, quanto se investe anualmente em capacitação, em algum tipo de em ações de engajamento e desenvolvimento, de um modo geral, desses colaboradores, né? E algum custo relacionado ao onboard, às boas-vindas, né? Tem um kit lá de onboarding com lápis, né? Quem usa lápis, né? Caderno, um mouse, uma garrafinha de água, alguma coisinha assim, tá certo? Tem um custo lá, chutei ali, R$300 e tal. Então, ao alterar esses parâmetros aqui, automaticamente, tudo que está sendo calculado aqui em análise PJ CLT é alterado, certo? Então, basta alterar os valores aqui nessas células em verde, que automaticamente todos os cálculos são refeitos, ok? Tem outras tabelas aqui que são menos relevantes, tabelas oficiais, isso aqui é para calcular os descontos dos colaboradores naquilo que eles percebem de remuneração líquida, se eles são CLT, eles têm desconto de INSS ou de imposto de renda, de acordo com a tabela, se eles são PJ, microempresa, não MEI, né, microempresa, eles podem estar na tabela 3 ou na tabela 4, a gente fez uma estimativa aqui, uma suposição de que ele é tributado na tabela 3 do Simples Nacional. Isso pode não ser verdade, ele pode não estar no Simples Nacional, ou ele pode ter alguma questão lá que coloca fora da tabela 3, coloca no anexo 4, e aí, claro que isso vai fazer alguma diferença, mas isso faz diferença na remuneração líquida da pessoa. É uma informação que é importante para a nossa tabela, mas a gente fosse também colocar parâmetros demais para diferenciar tantas situações, talvez a planilha ficasse mais complexa do que o necessário. Então, certamente a grande maioria vai estar sendo tributada pelo anexo 3 do Simples Nacional, quando não for MEI. Então, essa nossa suposição aqui é bastante razoável. E tem mais alguns parâmetros internos aqui que não precisa mexer, porque provavelmente estão abertos para serem alterados, mas não faz muito sentido, tá certo? Percentual do FGTS, a contribuição patronal do INSS, aqui do MEI, abono de férias, 1/3, aqui está aqui aberto, mas não tem nem muito o que mexer aqui, tá certo? Bom, voltando aqui para a análise PJ-CLT. Então, todos aqueles parâmetros gerais afetam aqui, certo? Os parâmetros gerais
que a gente indicou como sendo para todos ou só para diferenciados afetam, se você mudar aqui o perfil, a tributação da pessoa como PJ afeta se ela for MEI ou se for simples nacional, e aí basta alterar os parâmetros que estão aqui em cima e você vai ver os resultados, como nós já falamos. Para concluir, vale a pena dar uma olhada aqui nas estimativas dinâmicas. A gente fez duas formulinhas aqui na nossa planilha para fazer algumas estimativas considerando dois cenários. Primeiro, um cenário considerando o gasto total anual fixo. Então, vamos supor que esse cálculo de 3 mil aqui, no perfil padrão sendo tributado por MEI, está tendo um gasto total anual do PJ, né? Vamos olhar aqui em cima do PJ, 52.670, ele foi contratado como PJ, tá? Bom, se eu vou estimar aqui, 52.670, vamos fazer uma estimativa de qual seria a remuneração dos colaboradores se eu estabelecesse um gasto anual total máximo de 50 mil reais, tá? Coloca 50 mil aqui, ele refaz as contas e ele chegou na seguinte conclusão, ó, para o gasto total de 50 mil reais, equivale a uma remuneração base no contrato PJ de 2.777, tá? Sendo que ele vai perceber um líquido de 3.406, ou no contrato CLT, uma remuneração base de 1.907, tá? Que o colaborador vai perceber um líquido de 2.455. Ou seja, para a empresa ficar limitada, contratar alguém e gastar 50 mil reais ao ano com esse colaborador, eu posso contratar PJ ou CLT. Se eu contratar PJ, a remuneração dela, o líquido que ela vai perceber é 3.406. Se eu contratar CLT, é 2.455, né? 27,9% a menos, né? Ou seja, o mesmo gasto total da empresa, o colaborador, né, nesse patamar de valor aí, vai receber quase 28% a menos. Tá? Uma outra estimativa que dá para fazer é limitar a remuneração líquida percebida. Não, então eu quero limitar a 3.406, quero limitar a 3.500 reais. Tá? Eu quero contratar alguém, eu quero que ela perceba mensalmente 3.500 reais. Tá? Qual vai ser o gasto da empresa com isso? Bom, se contratar no contrato, no modelo PJ, o gasto total vai ser de 51.122. Vai ser equivalente a uma remuneração base de 2.871 e a empresa vai ter um gasto total de 51.122 para o colaborador ter esse líquido de 3.500. Se eu contratar esse colaborador para que ele tenha um líquido de 3.500 no contrato CLT, eu vou ter que oferecer para ele um salário base de 3.137 e o custo total da empresa vai ser de 71.521, ou seja, quase 40% a mais para que o colaborador tenha a mesma remuneração. Ok? Bom, aqui são estimativas, dá para brincar, dá para mexer nesses números. É claro que eles são estimativas, é claro que, no caso da empresa, nem toda a situação, nem todas as configurações, toda a realidade da empresa é passível de ser colocada aqui nos parâmetros, ser parametrizada aqui na planilha, mas certamente a gente consegue aqui uma referência muito adequada, muito próxima do que vai ocorrer na empresa se ela contratar um profissional seguindo um modelo ou outro e com um determinado conjunto de parâmetros. É claro que a gente não está dizendo que a empresa deve contratar assim ou assado, deve oferecer esse ou aquele benefício. De nenhuma forma, essa nossa planilha indica qualquer tipo de orientação da nossa parte sobre como a empresa deveria fazer, como deveria contratar os seus colaboradores. É apenas uma forma de estabelecer valores de referência, certo? Agradeço muito a atenção. Por favor, se inscrevam, entrem na nossa comunidade Controleria, no nosso site. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você entrar nessa comunidade. É uma comunidade de profissionais de gestão, de administração, de empresas, não só startups, empresas de um modo geral, que queiram realmente assumir a autonomia de suas carreiras, assumir realmente um papel protagonista na empresa onde atuam. Se inscreva nessa comunidade que a gente vai cada vez mais oferecer conteúdos, alguns exclusivos para a comunidade, para contribuir e participar desse crescimento. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.